Mais uma aula Decifrando o Enem. Decifrando o Enem. Decifrando o Enem. Decifrando o Enem. Fala, meu pequeno padawan. Rafael, seu mestre da Biologia, com mais uma aula para você do Decifrando o Enem. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre ciclo celular. Você pode estar se perguntando, mas o que é isso? Como que a gente resolve esse BO? Vem com o tio aqui que a gente vai decifrar mais essa aula. Olha só, o ciclo celular compreende dois processos fundamentais, o que nós chamamos de intérfase e a divisão celular. Ai, Rafael, pode acontecer intérfase depois da divisão celular? Pode acontecer alguma coisa separada? Pode acontecer um ou outro? Não, meu pequeno padawan. Olha só, a intérfase é necessário que ela aconteça para acontecer a divisão celular. Se não acontecesse a intérfase, não aconteceria a divisão celular. Meio que a intérfase é a preparação para ocorrer a divisão celular. Olha só, nós temos aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. Uma célula 2N, você pode estar se perguntando o que é uma célula 2N? Uma célula 2N é aquela célula que tem o total de cromossomos daquela espécie. Nós, seres humanos, o total de cromossomos da nossa espécie são 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Então vamos ver, uma célula ela entra em intérfase. O que acontece? Ela dobra de tamanho, ela cresce, acontece o que a gente chama a duplicação dos cromossomos. Já vou explicar isso melhor para você. Depois que a célula entra em intérfase, percebe que a célula aumentou de tamanho, ela pode fazer a divisão celular. Aí você se pergunta, qual divisão celular? O que a célula vai fazer? Duas divisões celulares nós temos e nós vamos falar mais detalhadamente de cada uma. Nós temos aqui a mitose e a meiose. São as duas divisões celulares que vão acontecer. Só que antes dela, vem com o tio aqui que o tio vai te explicar como acontece a intérfase. É normal a gente pensar assim, a divisão celular é o processo que mais demora, é o processo mais demorado, é a divisão celular, porque a célula tem que se dividir. Não, está errado isso. O que mais demora, o processo que mais demora para acontecer é a intérfase. Esse é o processo mais demorado. Olha só, então a intérfase compreende três períodos. O período que a gente chama de G1, S e G2. Vem comigo aqui que você vai entender isso. Olha só, na intérfase, a célula, a gente pensava antes, por isso que leva esse nome G, que esse período de intérfase, quando eu entrava no G1, era um período de pausa. Por isso esse nome G, que vem da palavra gap, que significa intervalo. Só que hoje a gente sabe que quando a célula está em intérfase, ela está em intensa atividade. Ela está duplicando proteína, produzindo proteína, ela está em intensa atividade, produzindo RNA. Então, esse é o período de intérfase em que a célula está em intensa atividade. Só que o nome continuou, gap. Então, a célula, quando ela está no G1... Rafael, precisa de saber necessariamente o que acontece na G1? Não. Você precisa saber necessariamente o que acontece na fase S. Das três, Rafael, então é importante eu saber a fase S? Sim. Na fase S acontece a síntese de DNA. Ou seja, a célula duplica o seu DNA. O que a gente pode ver aqui, o que eu te mostrei. Então aqui a célula já passou pela intérfase, nós tínhamos aqui cada cromossomo, nós temos uma célula aqui com 2 cromossomos, o cromossomo azul e o cromossomo rosa, ele se duplicou, continuando um cromossomo azul duplicado e um cromossomo rosa vermelho duplicado. Então ele o quê? Ele duplicou. Ai, Rafael, deixa eu ver se eu entendi isso. Aqui nós tínhamos 2 cromossomos, um azul e um vermelho. Passou pela intérfase, necessariamente a fase S, duplicou, Rafael. Então vamos ver, 2 cromossomos, azul e vermelho. Depois da intérfase da fase S, passou a ter 4 cromossomos, 2 azuis e 2 vermelhos. Não, meu pequeno padawan. Isso é muito importante, os vestibulares estão cobrando muito isso. Aqui nós tínhamos 2 cromossomos, um azul e um vermelho. Aqui nós continuamos ainda com 2 cromossomos, um azul e um vermelho. Porém, o que? Duplicados, porque passaram pela fase S. Depois da fase S,
a célula entra na fase G2. A fase G2 é a fase que vai anteceder a divisão celular. Ela antecede a divisão celular, a fase G2. Chegou na G2, ela vai entrar na divisão celular. Ah, Rafael, que negócio é esse que você colocou aqui de G0? Isso não é GO não, GO não, tá? É G0. Algumas células, elas não têm a necessidade de continuar entrando no ciclo celular e de se dividir. Ela, uma vez dividida, ela fica em estado de repouso, ela não precisa mais se dividir. Quais células são essas, Rafael? Neurônios. Seus neurônios não entram em divisão celular. Continua, Rafael, falando para mim sobre intérfase. Olha só aqui, isso é muito importante, CDKS e ciclinas. Como que acontece isso? No momento da intérfase, por ser um período muito importante, por acontecer a divisão celular, nesse período de intérfase, a célula tem alguns momentos que ela faz um stop, o que a gente chama de checkpoints. Ela para e confere. Opa, será que está tudo certo no que eu estou fazendo? Será que a minha duplicação do DNA está correta? Ela para e checa isso. Se tiver tudo correto, essas enzimas CDKS e ciclinas acelera o processo. Tá tudo correto? Opa, bola para frente, vamos continuar. Fechou. Agora, se não tiver tudo certo, não está tudo correto, nós nos dividimos de forma errada. Nós fizemos a duplicação dos cromossomos de forma errada. Para. Ou aborta a missão, morte da célula, ou a gente corrige isso para poder continuar. Rafael, me explica uma coisa. Se acontecer um erro e essa célula continuar se dividindo, o que acontece? Erro em todas as células subsequentes dessa divisão. Aqui, uma célula passa por isso, entra na divisão celular, viram duas. Essas duas com erro vão virar 4 com erro. As outras 4, 8 com erro. Onde que isso acontece? Câncer. Câncer são células que tiveram erro e esse erro se propagou. Beleza, meu pequeno padawan? O que mais, Rafael, você tem que falar pra gente sobre o ciclo celular? Entrando na divisão celular, qual vai ser a primeira que a gente vai trocar uma ideia? A primeira divisão celular que a gente vai trocar uma ideia é sobre a mitose. A mitose é onde uma célula-mãe origina duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Ah, Rafael, eu preciso entender esse negócio com o mesmo número de cromossomos? Cuidado com isso, porque presta atenção, as suas células têm o mesmo número de cromossomos que a minha célula. E nem por isso uma veio da outra. O que acontece então, Rafael? Olha só, com o mesmo número de cromossomos, geneticamente idênticas à célula-mãe. Por isso que a gente pode falar que a mitose origina o quê? Clones. Sempre lembrando uma coisa, a mitose, você vai ver sempre isso, ela é uma divisão equacional, entendeu? Ah, Rafael, o que mais tem que saber da mitose? Vem agora comigo para as fases da mitose.